Paz de Cristo, queridos e amados do Senhor Jesus, novamente aqui com o quadro Missão com o Pastor pela Junta Mundial de Missões Infantis. É uma alegria estar com vocês, é o pastor Dário, agente da salvação pela Junta Mundial de Missões Infantis em Recife, Pernambuco, mais uma vez conversando com vocês sobre dica missionária. Amém? E neste quadro nós vamos aprofundar o tema em que estamos, em João capítulo 4, verso 35, que é o nosso texto devocional. Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão prontos para a ceifa. E nós sabemos que é necessário levantar os nossos olhos nos dias atuais, porque o cenário atual é preocupante. E eu quero trazer em contexto uma experiência dentro da história do patriarca Abraão. Nós vemos que já narrado na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus ali, na vida de Abraão, aparece e lhe revela uma visão, pois foi direcionada a Abraão a voz do Senhor dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. Logo em seguida, no verso 4 ao 5, nós começamos a notar que Abraão toma, assim, a decisão de seguir a voz de Deus, trazendo a visão de Deus ao seu coração, crendo nesta visão. Mas ele dá um passo de carregar com ele, levar com ele uma de suas parentelas, quando o Senhor disse: sai do meio da tua parentela. E segue Ló junto com Abraão, não é? E esta visão de Abraão, que sobrepõe a visão de Deus, já começa a trazer um pouco de complicação no início das suas primeiras passadas. E nós vamos ver isso no capítulo 13, do verso 5 ao 7. A visão de Abraão e a visão de Ló não se encaixam, porque enquanto Abraão está mantendo a sua visão exclusivamente para atender ao que Deus lhe mostrou, a sua preocupação maior no coração era levantar altar para Deus. Diferente da visão que havia no coração do nosso querido Ló, que tinha em sua visão apenas as coisas materiais, as vantagens, as posses dos bens materiais. E nós vamos ver que este conflito, ele mexe com o coração de Abraão, que faz com que Abraão tome uma decisão através de uma reflexão, percebendo que algo estava errado. Então é justamente a partir do verso 8 a 9 do capítulo 13 de Gênesis que nós vemos Abraão chamar a Ló, e ele faz a seguinte declaração: não podemos mais conviver juntos na mesma terra. Há conflito entre os nossos pastores, nossos servos, uns com os outros, e não há mais como nós ficarmos juntos. Ou seja, houve uma necessidade de Abraão tomar um posicionamento para realinhar a sua visão com Deus. Então, ele lança um convite para Ló decidir para que lado ele gostaria de ir. E assim houve a necessidade de uma separação para que houvesse a restauração da visão de Abraão diretamente com Deus. Mais à frente, do verso 10 a 13, diz a Bíblia que quando ele ouve Abraão lhe pedir para escolher para onde ir e lhe dar o direito, o privilégio de olhar para onde ele quisesse, a extensão dos seus olhos, Ló, ele enxerga as campinas verdejantes, os melhores lugares, porque ele tinha em mente uma boa vida, um bem-estar. E diz a Bíblia que ele começou a dirigir-se e escolher os lugares mais belos em direção a Sodoma e Gomorra. E a Bíblia enfatiza como um alerta, logo aí no verso 10 a 13, aleluia, dizendo que ele escolheu ir até Sodoma e Gomorra para habitar. E ainda Sodoma e Gomorra não havia sido destruída com o fogo de Deus. Significa que a escolha de Ló, ela estava embaçada. A visão de Ló não enxergava exclusivamente
o querer de Deus, a visão de Deus, a vontade de Deus. E diz a Bíblia no verso 13 a 18, que Deus, assim que Abraão, ele se aparta de Ló e pede para ele escolher seguir a sua visão, então Deus novamente volta a falar com Abraão e diz: Abraão, agora eu falo contigo e trago para ti, depois desta tua reorientação, de volta à minha visão, eu quero te dizer que tu já estás em cima da terra que eu te prometi. Olha agora, Abraão, agora é a tua vez. Aonde alcançar os teus olhos, esta terra eu te darei a ti e à tua descendência. Como é importante nós focarmos exatamente naquilo que Deus vê. Então, a dica missionária para você nesse quadro é um convite para que você levante os seus olhos, ou seja, erga acima de todas as tuas previsões, para que você possa conseguir enxergar a visão de Deus no plano da sua vontade para a tua vida. Enquanto Abraão, pelo temor do Senhor, ele realinha a sua visão e passa a tomar posse, a receber a revelação do melhor para a sua vida. Nós vemos que Ló, lá no final, em Sodoma e Gomorra, ele perde tudo, porque o seu coração não estava no temor do Senhor. Nós sabemos que atualmente está bem difícil e precisamos levantar os nossos olhos, enxergar mais além, para quebrar os gatilhos que nos trazem incertezas, angústias, desmotivação e desesperança. Diante de tantas catástrofes, violência humana e também os rumores das guerras que vêm trazendo tanta dor, e enxergar os campos prontos, ou seja, o melhor de Deus. Compreender que o Senhor é quem nos diz: os campos já estão brancos para a ceifa. Precisamos levantar os nossos olhos e enxergar. Isso nos traz um alento no coração, que nem tudo está perdido, pois Ele tem a solução. Nada foge ao seu controle e que tudo está a acontecer conforme Ele mesmo profetizou. Assim como para Abraão e Ló já estava determinado o final, o destino, também para este mundo, o Senhor profeticamente já havia declarado e já delineou acerca do fim dos tempos. Isso está lá narrado em Lucas 24. Portanto, este é o tempo para um olhar introspectivo, necessário e vital para promovermos o caminho da paz e da restauração, para minimizarmos o caos e reverter o desespero, porque passa a humanidade na atualidade, renovando as suas mentes pelo amor ou com o amor de Cristo. E os nossos olhos estão voltados sobre um campo bem maduro, bem pronto para ser colhido. A janela 2:14. Esta terra fértil para a ceifa, que necessita da semente da palavra viva e eficaz, é a única esperança para dias melhores. Se agora plantarmos a palavra de Deus nestes jovens, cujos corações dos 2 a 14 anos receberem a palavra de Deus, ela terá o poder para restaurá-los e transformá-los, trazendo-os de volta à sua verdadeira essência, a imagem e semelhança de Deus, a fim de que a próxima geração seja ético, moral e espiritualmente melhores, cultivando o temor do Senhor nos seus corações. Esta é a perspectiva assertiva para os nossos dias, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos dos corações delas. Isso está registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esta é a solução, esta é a esperança. Levantar os olhos para podermos considerar fatores que comprometem, nós possamos traçar, dar passos como Abraão, realinhando a visão para superar e sermos instrumentos de Deus para a salvação e resgate da vida das crianças e adolescentes, das pessoas que estão andando desnorteadas, desesperançosas, desesperadas, levando a elas a palavra viva e eficaz
que penetra o coração e faz com que o homem possa se reequilibrar, realinhar a sua visão, assim como Abraão, ele conseguiu, colocando o seu coração no temor do Senhor. Vamos levantar os nossos olhos e enxergar um pouco das consequências da pandemia, que foi um dos fatores mais comprometedores para a vida humana. Aqui no país, segundo dados da Agência Brasil, há um ano atrás, 14 de 10 de 2022, 14 de outubro, já declarava uma visão bastante assustadora, mostrando que 92% das escolas implantaram a mediação remota ou híbrida, 72,3% preferiram reajustar seu currículo, reorganizando para priorizar habilidades e conteúdos. Todos os estudantes que antes tinham um padrão e nível igualmente em todas as escolas, segundo as referências curriculares, nem todos alcançaram os conteúdos necessários e ficaram em defasagem. Tanto que a coordenadora do SAEB, na época, um ano atrás, do SAEB, que é um dos grandes indicadores avaliativos da qualidade da aprendizagem, né, do nível dos alunos na escola, a Clara Machado, ela apresentou um resultado que permite entender o que aconteceu nesse período de pandemia. E traçava ali já a preocupação de planejar melhor a intervenção, principalmente na alfabetização, que segundo ela é o ponto mais carente, é o ponto de maior necessidade de atenção. Hoje nós vemos uma geração psicologicamente abalada, frágil e muitas vezes desnorteadas, que expressam a sua dor, causando danos à vida dos seus coleguinhas. E não é mais o bullying, mas vemos hoje com armas na mão, um reflexo de tantos relatos sobre a consequente e crescente ocorrência de depressão, estresse e ansiedade provocada pela pandemia nesses corações jovens, afetando até crianças pequenas. Quem não vê hoje em dia nos consultórios uma maior crescente de acompanhamentos psicológicos e psiquiátricos com crianças, né? Isso demonstra o quanto estão gritando por socorro face às pressões de um mundo que passa por drásticas mudanças. E outra declaração bastante significativa, importante e séria foi do professor Guilherme Polanski, chefe da unidade de internação do Serviço de Psiquiatria da Infância e do Adolescente no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o FMUSP. Ele diz que a pandemia afetou negativamente crianças e adolescentes, aumentando os níveis de estresse emocional e podendo levar ao desenvolvimento de transtornos psicológicos. Estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mostra que 36% dos jovens do Brasil apresentaram sintomas de depressão e ansiedade durante a pandemia. Esse levantamento foi realizado com cerca de 6.000 jovens e na faixa etária entre 5 e 17 anos. Os resultados apontam que 1 a cada 3 crianças e adolescentes possuem níveis de estresse emocional em uma intensidade que é considerada necessária uma avaliação. E ele acrescenta dizendo que muitas vezes as crianças e os adolescentes não expressam no comportamento e também não contam para os pais que estão sofrendo sintomas ou vivências de muita ansiedade e estresse. Aí vem a palavra do Senhor Jesus. Levantai os vossos olhos e vede. Nos lembra uma palavra que está em Provérbios, capítulo 31 e verso 8.
Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Esta é a nossa missão nesses últimos dias. E o segundo fator comprometedor são as influências ideológicas. Não basta o estresse, a depressão, esses transtornos emocionais que desnorteiam e muitas vezes alguns se mutilam, né? Automutilam. Agora nós estamos vendo essa expressão angustiante de algo que está preso no coração, sendo transferido com armas de fogo em suas mãos. Em São Paulo, mais um caso de uma criança que vitimou uma outra e mais algumas feridas. Vamos levantar os nossos olhos novamente e ver o segundo fator comprometedor, as influências ideológicas, o ambiente social em que estamos inseridos e o contexto das interações interpessoais e relacionais, é claro que influenciam no processo de desenvolvimento cognitivo, como os fatores culturais, morais, éticos, espirituais, familiares, econômicos, políticos. Eles fortalecem a construção dos viés ou tendências cognitivas do ser humano. E o que são esses viés, a tendência cognitiva, as tendências cognitivas? Segundo o conceito, não é, que eu extraí do Wikipedia, não é, são os resultados da tentativa do seu cérebro de simplificar o processamento de informações. Esses vieses geralmente funcionam como regras práticas que ajudam você a entender o mundo e a tomar decisões com relativa velocidade. Ou seja, está associada ao equilíbrio emocional, psicológico, não é? Intelectual. Esses fatores, eles são constituintes para um ser humano maduro e equilibrado. Hoje vivenciamos fortes influências ideológicas, uma avalanche de doutrinação com o intuito de impor os valores ideológicos contrários aos princípios familiares, sociais, com o objetivo de inverter os valores socioculturais já estabelecidos com base no princípio da moral, da ética e da espiritualidade. E muitos caem nesse novo jeito de ser e viver à margem do pudor e da responsabilidade, relativizando os valores que norteiam um convívio social sadio, respeitoso e fraterno. Por falta de alguns desses princípios norteadores, vemos tantos jovens e crianças que se desenvolvem a mercê de suas próprias filosofias de vida, tornando-se nocivos a outros e para si mesmos, e cada vez mais automutiladores por não conseguir definir um padrão construtivo e solidário, não descobrindo seu lugar na sociedade que está inserido e assim, sendo influenciado negativamente, sentem-se frustrados. Nunca houve uma necessidade tão grande de mestres com o coração cheio de Deus para se levantar em defesa de uma geração tão carente de ser ouvida e ser acolhida. Vamos levantar novamente os nossos olhos e ver? O terceiro fator que precisamos responder. A voz que clama: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E vamos parafrasear: quem os escutará? Quem os acolherá? A palavra do Senhor, ela já nos orienta a levantar esse nosso olhar para o que está acontecendo, para agir em favor delas. Já em Provérbios capítulo 20, verso 11, a palavra do Senhor já nos alertava que a criança mostra quem é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. Ou seja, é claro e evidente que se prestarmos atenção, levantarmos os nossos olhos e enxergarmos cada uma delas, nós vamos perceber para ouvi-la e acolhê-la. Ainda diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1 e o verso 19.
Lembrem-se disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja lento, tardio para falar ou ficar com raiva. Precisamos ser os faróis, precisamos ser os mestres, precisamos ser a mão, ser o ombro, equilibrado, prontos para ouvir, socorrer, agir em prol destes que estão clamando o tempo inteiro diante dos nossos olhos. Agora podemos levantar os nossos olhos juntos e ver os campos brancos para a ceifa. A resposta para o terceiro fator comprometedor. A voz que clama: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Então levantemos os nossos olhos juntos para ver que é tempo de aprendermos sobre a arte de escutar. Esta teoria se baseia em uma das teorias de Maslow, do psicólogo norte-americano Abraham Maslow, de 1908 a 1970, e ele fala sobre a hierarquia das necessidades dos seres humanos. E ele divide em 5 necessidades. Necessidades básicas, que são as necessidades ligadas ao biológico, ao primitivo, como comer, dormir, repousar, respirar. A homeostase do corpo deve estar em equilíbrio, funcionando perfeitamente, não é? Muitas pessoas, nesses dias, na atualidade, elas passam por privações ou provações nessas áreas fisiológicas. Pessoas que não têm, não é, a estrutura social, econômica, para ter exatamente satisfeitas essas necessidades do comer, do dormir, repousar. São pessoas que muitas vezes não têm as suas casas, não têm o seu sustento, e nós temos que levantar os nossos olhos e também enxergar essas pessoas. A segunda necessidade é a necessidade de segurança. Não somente a necessidade básica tem que ser suprida, mas o ser humano ele sente a necessidade de estar seguro do bem-estar, da fuga do perigo quando se aproxima, buscando a proteção contra ameaças ou privações, não somente biológicas, mas também relacional, como emprego, família, saúde, propriedades, finanças, moralidades, espiritualidade. Alguém que não se sente seguro, esta pessoa ela vai estar em desequilíbrio socioemocionalmente e ela não vai ser uma pessoa feliz, completa. E de repente, alguém pode ter alguns conflitos porque esta necessidade de segurança, ela não está suprida em sua vida. A terceira necessidade é a necessidade social. Uma vez que a básica e a necessidade de segurança, ela está suprida em nossas vidas, precisamos subir mais um nível para as necessidades sociais, que são as necessidades que o ser humano tem de buscar ou ter relações e manter relações harmônicas com os outros, não é? Como ser um membro de um grupo social, trocar amizades, receber afeto, carinho de familiares, ou com o sexo oposto, né? Um relacionamento sentimental. Essa necessidade, quando ela não é correspondida, a pessoa se torna antissocial, arredia com os outros, busca isolamento e solidão. Porque todos nós, todo ser humano, precisa da necessidade de vínculos de amor e de relacionamentos sociais. Então uma pessoa ela pode estar arredia, ela pode estar irritada, com mau humor, porque ela está se sentindo isolada, ela não tem correspondido essa necessidade perfeitamente em sua vida. E nós precisamos levantar os nossos olhos e enxergar esta necessidade nesta pessoa. Passamos também para a necessidade um pouco mais acima, que é a necessidade de estima. Essa necessidade de estima no ser humano,
ela se dá de duas maneiras. É a necessidade de reconhecer as próprias capacidades e qualidades pessoais. Mas também, em segundo plano, temos a necessidade de ser reconhecida as nossas capacidades e qualidades pessoais por outras pessoas ou por aqueles que nos cercam. Tem a ver com a autoconfiança, autoapreciação, a necessidade de aprovação social, respeito, status, prestígio, consideração, autonomia, força para encarar o mundo e seus desafios. Ou seja, quando você sente-se útil, quando você se sente pronto, preparado para conquistar, também para batalhar e vencer. Esta é uma estabilidade que está relacionada à autoestima. Cristo, ele falou, no mundo tereis tribulações e aflições, mas tende bom ânimo, tenha autoestima, autoconfiança. Deposite a sua confiança em mim. Vencerás como eu venci. Descansa em mim, porque as vitórias, elas são apropriadas pelas nossas vidas através da fé. E o que é a fé senão a autoestima, a autoconfiança de que nós venceremos, nós conquistaremos. Então essa necessidade de estima, ela é muito profunda e arraigada com a nossa alma, não é? E muitas vezes as pessoas se tornam melancólicos, depressivos, porque elas estão com a autoestima abaixo. As suas necessidades de estima não estão sendo supridas apropriadamente, adequadamente, não é? E temos aí a última, que é a necessidade da autorrealização, de autorrealização. Esse é o último nível da hierarquia das necessidades humanas. Ela tem a ver com a necessidade mais elevada, é a necessidade de crescimento. Sentir-se que está em crescimento, desenvolvendo-se. Quando essa necessidade não é satisfeita, a pessoa não se vê capaz e realizada. Não se autorrealiza, não consegue alcançar o que pode ser, não faz o que gosta e é capaz de fazer. Então ela se enche de desânimo, fica abatida, deprimida, sentem-se instáveis no emprego muitas vezes, tenta mudar de emprego, muitas vezes não tem o sucesso, não obtém o resultado que espera, porque não se trata de mudanças, mas se trata de estabilidade de um comportamento em que se sinta autorrealizado, confiante, reconheça suas capacidades, não é? Reconheça suas qualidades e assim exerça o seu papel no meio da sociedade, no círculo em que está inserido de relacionamentos e relações. Então é importante que nós possamos prestar atenção nessas necessidades básicas. Neste momento, a palavra de Deus, temos que reconhecer que ela nos encoraja a reagir psicologicamente, positivamente, no momento de crise. O capítulo 24 de Provérbios, verso 10 a 12, diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ainda diz a palavra do Senhor Jesus, né, em Provérbios capítulo 25 e versículo 11. A palavra dita no seu tempo é como maçãs de ouro em salva de prata, em uma bandeja de prata. Ou seja, a palavra ela só vai surtir efeito exatamente no momento em que você está precisando, que o Senhor ele possa te fazer em todo tempo estar pronto para enxergar que os campos estão brancos para a ceifa. Deus te abençoe. Que o Senhor possa fazer com que estas dicas missionárias possa trazer estratégias para que você possa se tornar cada vez mais instrumento poderoso na mão de Deus para resgate e salvação das vidas que estão a perecer. Deus te abençoe.